Dia, galera do oitavo ano aí, lembre-se para ter aula ao vivo, né? Já começa o vídeo já lembrando a vocês que vocês precisam se inscrever no canal. Quem não se inscreveu ainda, se inscreva no meu canal no YouTube para a gente ter aula ao vivo. Eu não tenho nem 100 pessoas. Eu pedi ao colégio, tem mais de 100 pessoas e é assim, e vocês precisam se inscrever no canal para poder ter aula ao vivo, acima de 100 pessoas. Eu não tenho webcam, então eu só posso fazer isso através do celular. Então, nos ajudem, né? As aulas ficarem mais interativas, né? Vocês interagindo, vai ser massa demais. E o nosso alimento ainda continua sendo, o nosso assunto ainda continua sendo alimentos, alimentação saudável. A gente vai entrar em um conteúdo de alimentação de atletas, pessoas que fazem atividades esportivas, mas a gente vai entrar pelo básico, né, da alimentação, já que a educação física ela fala sobre alimentação, mas não aprofundado, porque aí é a área da nutricionista ou do nutrólogo. Mas aí eu venho lembrar vocês, né, falei para vocês, já dei um spoiler já do que ia acontecer nesse vídeo, no vídeo passado, sobre aquela dieta do palhaço. Massa, muitos de vocês entenderam. Quem não entendeu, devolvi a atividade e refez novamente. Vocês estão de parabéns. Muito obrigado pela essa colaboração. E vocês estão entendendo. Isso é um feedback muito massa. Vamos lá, mas vamos falar agora de pirâmide alimentar, certo? E a primeira senha de hoje é estrutura da pirâmide alimentar. Então, lembre que todo vídeo ele tem senha e vocês precisam lançar lá. Então, a estrutura da pirâmide alimentar é a primeira senha. E a pirâmide alimentar, ela é um tipo de gráfico que praticamente ela coloca as estruturas de cada alimento, o que você deve consumir mais, o que você deve consumir menos, não é? E aí bota as funções e os nutrientes. A principal finalidade dessa organização, né, vai consistir em fornecer a alimentação saudável e equilibrada. Então vocês precisam, a gente não é só vocês, né? O ser humano precisa entender que ele precisa equilibrar o gasto de energia, o que ele gasta, o que ele come, né? O que ele se alimenta e o que ele gasta. Se você comer mais do que o que você gasta, você vai começar a ter um aumento de peso, vai ter problemas de sua saúde. Já se você come, se você faz atividades mais, se você gasta mais do que o que você come, você vai estar desnutrido, então gera uma desnutrição. Outra coisa, se você come mais alimentos que estão no topo da pirâmide, você tende a ficar com problemas, e aí esses problemas tem que ser esses alimentos que tem que ser evitados. Na verdade, você faz o consumo dele de forma exagerada. Vamos supor, tem gente que só vive na base do salgadinho, não é? Desses alimentos cheios de transgênicos, e aí traz um grande problema. Bolacha recheada, os adolescentes amam bolacha recheada, wafers. Então segue aí vários alimentos que realmente ele está na classificação de energéticos extras, né? Cheio de açúcar, cheio de óleo, só que a gente faz o ser humano hoje em dia tem feito o consumo cada vez maior desses alimentos. E aí, quem perde é a saúde. E aí a gente tem o grupo, que ela é constituída por 8 grupos. Desses 8 grupos, a gente tem alimentos energéticos, reguladores, construtores e extras. Lembrando que na nova pirâmide alimentar, ela não tem só o alimento em si, mas ele tem a atividade física como base dessa pirâmide, né? Como águas e líquidos. Líquidos é o quê? Não é refrigerante. Você não vai ingerir refrigerante o tempo todo. Não vou dizer que você não vai ingerir, mas você tem que evitar ao máximo, não é isso? Então a gente tem um grupo 1, grupo 2, grupo 3, grupo 4, grupo 5, grupo 6 até o 8. Até o oitavo. No grupo 1 a gente tem os carboidratos.
E aí eu vou ler aqui um pouquinho para vocês entenderem. Representa a base da pirâmide, indica os alimentos que fornecem energia, né? Pois serem consumidos, os carboidratos são convertidos em açúcar no sangue. E isso a gente já falou sobre isso. Eles são transformados em açúcar. Esse açúcar é o glicogênio, né? E aí essa é a moeda de energia que a gente utiliza para poder fazer o nosso corpo funcionar. Então, o alimento entra, o carboidrato entra no seu corpo, né, no nosso corpo, e aí ele é transformado, ele cai, a gente faz a amilase logo na boca, depois vai para o estômago, faz a quebra dele, e aí o corpo absorve isso e transforma em glicogênio. Esse glicogênio é a moeda de energia que o corpo que utilizar, que o corpo precisar ele vai utilizar, o que ele não precisar ele vai guardar onde? Na camada de gordura, certo? Então o consumo na forma integral é recomendado pelo número de fibras, vitaminas e minerais. Então vocês têm que estar ligados aí. Um exemplo desses carboidratos é arroz, pão, batata, massa, mandioca e muitos outros. Vocês podem estar ligados. O segundo grupo vem as verduras e os legumes. Algumas pessoas passam por cima desse grupo, esquecem disso, vão direto para a fruta, que é o terceiro grupo. Então as pessoas têm a tendência de esquecer realmente, ou uma vez na vida, uma vez no mês. Mas as frutas e verduras elas têm que estar presentes na nossa alimentação. Então, está acima da base da pirâmide, lembrando que a base da pirâmide é o carboidrato, que está cheio de fibra, e é representado por fontes também de fibras, vitaminas e minerais, né, que ajudam no controle e no funcionamento do nosso corpo. Muitas dessas vitaminas a gente só encontra nas verduras, né, ou então encontra com um grande potencial nas verduras. O consumo de verduras e legumes melhora o hábito intestinal, então melhora o bolo fecal, vocês evacuam com a gente, né? Evacua com facilidade. E aí tem bolo fecal, cocô, né? A gente fala o cocô mesmo. Então melhora no bolo fecal, as fibras também melhora, dificulta a absorção de grande quantidade de açúcar no sangue e assim a gente faz a nossa digestão de forma maravilhosa. Alguns alimentos desses, dos grupos, brócolis, né? É difícil comer brócolis, às vezes, além de ter pessoas que não gostam, é caro também, né? Mas a gente não pode abrir mão, né? Não pode comer brócolis, vai lá no repolho, na abobrinha, né? Vai lá na couve, faça substituição. No grupo 3, tem as frutas. As frutas elas estão do lado das verduras e legumes, né? Ela fica na mesma base, só que dividida no meio. Então depois no final vou mandar uma foto para vocês, né, do documento. Vou mandar para vocês, vocês vão abrir esse documento e vocês vão ver, né, a pirâmide. Tem várias pirâmides alimentares e a gente vai estudar uma específica e no final desse vídeo tem uma atividade para vocês. E as frutas elas estão do lado da verdura e representam também fibras, vitaminas, né, e minerais. Vamos lá. No grupo 4 a gente tem o leite e derivados do leite. As pessoas também, tem pessoas com déficit do leite, não utiliza, não faz uso do leite, às vezes não gosta, tem problema com intolerância à lactose. Essa intolerância à lactose não quer dizer que você vai deixar de consumir o leite, mas a pessoa toma medicamentos, né? O médico auxilia nessa ingesta de derivados do leite, ou então faz uma troca, em vez de ser leite, né, leite de origem animal, se torna leite de origem vegetal, como o leite da soja. É localizado na parte intermediária da pirâmide, quer dizer, no meio. Né? O leite e seus derivados são excelentes fontes de cálcio e é essencial para a construção dos ossos e dos dentes. A gente tem que ficar ligado nisso. Fornece proteína também para o nosso organismo. Né? Os derivados do leite, o próprio leite, né? E o iogurte, o queijo, né? E outras coisitas mais. No quinto grupo a gente tem carnes e ovos, né? E a senha agora é peixe, tá? A senha desse vídeo agora é peixe. É a segunda senha. Vamos lá. Assim como os leites e derivados, esse grupo está na parte intermediária da pirâmide,
né? Também como dividindo espaço lá com os leites e derivados, e representa fonte de proteína de origem animal. Lembre-se disso. Se você fizer ingesta de muita proteína, você vai ter que começar a fazer a utilização de água. Tem que beber bastante água, porque a proteína ela só é jogada fora, só sai do nosso corpo com facilidade se a gente bebe água e faz para fazer algo chamado hidrólise. Lembrem disso. Hidrólise é a quebra de substância através da água. Então, se você só faz a utilização, né? Você faz a utilização da proteína se você bebe muita água. Se você não bebe muita água, você não vai fazer muito. Não adianta. Aí, por exemplo, as pessoas vão para academia e aí começam a tomar aquele famoso whey protein, né? Que tá cheio de proteína. Ali é um complemento alimentar, não é? Que as pessoas fazem utilização dessa na sua alimentação e utiliza como proteína, porque a proteína ela é construtora de massa muscular, lembrem disso. E aí o que acontece? Se ela é construtora de massa muscular, aí as pessoas estão indo para academia para quê? Para ganhar força e massa muscular. O que acontece? As pessoas fazem utilização, mas não bebem água. Isso dá problema, cálculo renal, né? E tá dentro desses alimentos, dentro desse grupo, os principais alimentos são peixe, frango e carne e ovos. Já no grupo 6 são as leguminosas e oleaginosas, né? Então, eles completam a parte intermediária da pirâmide, eles fazem o complemento da parte do meio, que são essenciais, né? Mas estão em cima da base. E que compõe esse grupo é o feijão, a soja, a lentilha, o grão de bico, a castanha, né? E outras cositas mais. No 7º grupo são os óleos e gorduras, então tome cuidado, né? Deixa eu só falar aqui do grupo 6 da oleaginosas, as castanhas, né? Castanha do Pará, amendoim, tudo isso faz parte das oleaginosas. E no